Boa tarde, Adriano. Como é que está, homem? Fala, João. Boa tarde. Tudo certo? Tudo perfeito. Tranquilo. Tudo ótimo. E aí, João? Então tá. Preparado? Preparado. Animado, motivado, entusiasmado. Show, E a galera maravilha. tá começando a entrar também. Eu abri aqui. Tive Isso aí. alguns amigos que me falaram que estariam conosco aí, divulgaram também a live. Logicamente, algumas pessoas, devido ao horário, também ficou um pouquinho apertado. Também me passaram isso, pediram para deixar salva no IGTV, que depois acompanhariam. E vamos lá, vamos em frente, vamos falar com essa galera aí que está nos acompanhando. Né? Essa galera aí com certeza espera algo de nós para a vida deles, assim como nós também estamos aqui para compartilhar os nossos conhecimentos e aprender também um com o outro, né, João? Então, Sem dúvida. deixar aí tu fazer as honras da casa e aí a gente dá sequência aí depois. Perfeito. Como vai funcionar? A gente vai fazer literalmente um bate-bola aqui, tá? Nós vamos conversando, um vai agregando no assunto do outro. Fala um pouco, o Adriano vai falando. E assim a gente vai falando, né? Nós vamos falar sobre os 3 pilares, os 3 principais pilares, né? Para obter sucesso em qualquer área da nossa vida, que é o que a gente acredita, tá? Pode ser que alguém venha a não concordar, tudo certo. Isso é o que a gente leva como pilares para nós e creio que pode agregar na vida de cada um. Tu quer começar? Te apresenta, Adriano. Apresenta quem tu é, o que tu faz atualmente. O pessoal aí, quem não te conhece ainda, né? Claro. Na verdade, então, Adriano Moraes, diretor comercial hoje da New Concept, indústria de cosméticos. Eu vi aí que o Caldarte está aí, Arthur está aí, o Alisson está aí. Então, são pessoas que fazem parte da nossa equipe. E obrigado aí por estar prestigiando. E hoje nós, então, somos uma indústria de cosméticos, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Temos algumas marcas próprias hoje. Depois, para quem não conhece, quiser conhecer, pode olhar lá no meu Instagram. E também trabalhamos, o nosso carro-chefe hoje é terceirização de cosméticos. Então, esse, de fato, é o nosso negócio, né? Nós trabalhamos voltado ao ramo da beleza, da vaidade feminina. Sabemos que a masculina também tem aumentado muito. E nós, de fato, então, geramos soluções para que as pessoas possam andar mais bem arrumadas, animadas e, de fato, diretamente contribuir com a autoestima e autoconfiança de cada pessoa. Esse é o nosso trabalho, né, João? Até, de fato, Sim. A gente já teve uma experiência aí, trabalhamos junto um tempo e tal. E é isso aí, então. Falando um pouquinho de mim, é isso aí que eu faço. Né? Já estou há 10 anos nesse ramo, praticamente 8 anos empreendendo como empresário e são vários desafios aí ao longo desse tempo. Mas o que hoje, de fato, a gente quer propor não é falarmos de nós ou enfim, o que nós fazemos ou o que nós temos, né? Mas sim o que nós nos tornamos ao longo desse tempo, quem nós passamos a ser, né, para conseguirmos atingir alguns resultados. Então, esse é o foco central hoje da nossa conversa, do nosso bate-papo, porque nós entendemos que o resultado profissional ele está ligado diretamente ao nosso crescimento pessoal. Então, é isso que aí o João me propôs para que nós falássemos e é isso que hoje, de fato, então, eu vim preparado para nós trocar essa ideia aí. Show, beleza. Vamos iniciar, então. Mais uma vez, muito obrigado ao pessoal que está acompanhando a gente. É uma grande satisfação. Vamos começar. Os 3 pilares. Por onde, de fato, na minha opinião e na do Adriano, onde a gente conversou e entrou nesse consenso, a nossa crença, a clareza do que exatamente, de quem você é, quem você hoje, como você se enxerga hoje pro mundo, num todo. Você se baseia naquilo que é a sua verdade ou naquilo que é o seu falso eu? Por exemplo, nós temos crenças limitantes. Eu tenho, Adriano tem, qualquer pessoa tem.
baseadas no quê? Desde pequeno, a gente, baseado em experiências, emoções, aquilo, coisas que a gente visualizou, que a gente passou na nossa vida, esse é o nosso falso eu. E isso acaba nos limitando de fazer muitas coisas, tomar novas atitudes, fazer novas escolhas, de empreender muitas vezes, entende? Ou até mesmo sair de um emprego e fazer uma experiência nova em um outro emprego. A gente fica limitado por acreditar que isso alguém pensaria errado, vai me julgar. E isso tudo é muito ruim, porque no momento que eu me baseio no pensamento do que certa pessoa vai falar a meu respeito, na minha atitude, baseado no que, se eu fizer isso, eles vão me criticar. Se eu não fizer, eles vão criticar também. Então, essa vida fica muito limitada, porque o mundo num todo ele está em constante movimento, em mobilidade, ele está em modificação, assim como aconteceu com a pandemia. E quando tu te baseia no que os outros pensam a teu respeito, tu te limita e não consegue evoluir com o mundo. Então, tu vai ser só um número na Terra. Então, assim, de fato, quem é? Qual a tua verdade? O que você gostaria de fazer para ajudar alguém? Se não existe dinheiro na Terra, entende? Você acredita que tu é capaz? Você tem essa crença dentro de você de que você consegue obter algo a mais do que você vive hoje? O que você, de fato, pensa a respeito disso? A crença não é só a respeito de religião, não vamos limitar nesse ponto. É crer em você mesmo, porque, de fato, se tu não acredita, não adianta você achar muito bonito algo, não adianta você visar ser milionário, você não acreditar em você. Você vê que você não tem a crença, a credibilidade de que isso pode acontecer na sua vida. Então, isso não vai acontecer. Entende? É o primeiro ponto. E agora eu vou passar um pouquinho para o Adriano falar em cima disso, da crença, da clareza, fazer mais algumas pautas, fazer mais umas colocações também. Legal. Na verdade, assim, né? Começando a falar de crenças, eu estou acompanhando aqui as pessoas que vão entrando e saindo, e isso já é uma crença, porque nós, de fato, sempre quando pensamos em fazer algo ou iniciar algo, nós temos sempre uma crença que ou nos limita e nos paralisa ou nos impulsiona. A única diferença é que nós temos dois tipos de crença, a que limita, que é a limitante, ou a crença que é a abundante, que mesmo sabendo que nós vamos passar por vários desafios, independente de ter o domínio do assunto, o conhecimento, ou enfim, nós vamos lá e fazemos. Então, fazendo uma breve introdução, assim, isso é muito importante, porque o próprio João, né, sabe, antes a minha rede social, o meu Instagram, essas ferramentas que hoje são muito poderosas, na verdade, eu usava apenas para divulgar um pouco do meu eu pessoal particular, assim. Então, fotos da minha família, fotos com a minha esposa, fotos de viagens, porque de fato eu, Adriano, eu tinha uma crença muito limitante a respeito de, poxa, vou me posicionar na internet, mas será que o meu conteúdo, ou o que eu sei, ou é interessante para as pessoas, ou como as pessoas vão ver eu, Adriano, a partir do momento que eu começar a fazer essas coisas diferentes, ou começar a postar frases de efeito, ou fazer lá um vídeo onde eu vou contar um pouco da minha história e tal. Então eu vejo que aí já começa uma crença limitante na nossa fase adulta, onde a gente já começa a se preocupar de fato e buscar sempre uma autoaprovação. Então, sempre antes de fazermos algo, a gente se pergunta, mas o que será que as pessoas vão dizer? O que será que, como será que vai ser? Ou daqui a pouco será que as pessoas vão dizer, agora o João virou blogueiro, né? Agora o Adriano está virando blogueiro, o que eles querem? Mas, na verdade, o que eu entendi até, João, e te agradeço, né, por ter, de uma certa forma, me ajudado a enxergar as coisas dessa maneira, é que, de fato, o que eu sei e o que tu sabe pode ajudar e fazer diferença para muitas pessoas. Assim como eu tenho certeza que essas pessoas que estão aqui conosco nesse momento, elas sabem também muitas coisas que podem fazer uma grande diferença na vida de outras pessoas. Então foi simplesmente essa crença que era limitante na minha vida, ela passou a ser uma crença de abundância a partir do momento que eu comecei a fazer, porque eu entendi esse simples fato. Às vezes aquilo que é para mim rotineiro, ou que eu já estou acostumado a fazer, ou que de fato eu já tenho autoridade porque eu aprendi a fazer ao longo do tempo, dos anos, pode ajudar muito as pessoas.
assim como todas essas pessoas que estão nos assistindo também, em alguma área da vida delas, elas são experts. E se elas entenderem isso também, elas podem ajudar as pessoas a ter um crescimento nessa área. Tem uma frase assim que eu até gosto de dizer, né, que ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar. E de fato isso é muito verdadeiro, porque ninguém é tão sábio ou tão grande ou tão autoconfiante a ponto de dizer eu sei tudo e eu não posso aprender nada. Assim como ninguém é tão pequeno, né, ninguém é tão inferior que possa dizer, tá, mas eu não tenho nada para ensinar. Então eu vejo que falando de crença, assim, num primeiro momento, já desmistificando isso, eu vejo que se nós enxergarmos, se a nossa visão nos permitir que a gente olhe as coisas dessa maneira, nossa, a gente já ganhou muito com isso, né? Então, a primeira mensagem assim que eu quero deixar é essa, né? Que tudo aquilo que nós sabemos, que nós vivemos, porque crença ela está muito baseada em experiências, né? Então, as nossas crenças ao longo da vida elas vão se formando com as experiências que nós vamos tendo. Quando as experiências são negativas, as crenças são limitantes. Quando as experiências são positivas, as crenças são de abundância, né? Então, automaticamente, durante a nossa vida, nós vamos tendo essa programação de algumas coisas eu sou muito limitado, eu tenho muito medo, eu já me convenci que eu não sou capaz, que eu não consigo, porém, em algumas coisas eu sou muito bom e tal. Então, vendo a crença dessa maneira, eu resumiria nisso. Mas, de fato, por exemplo, trazendo também para a área financeira, que é muito importante, eu também quero falar disso, eu na minha infância, e até gravei um vídeo esses dias aqui no meu Instagram, contando um pouquinho da minha história, né? E na minha infância eu ouvia muito assim a respeito de dinheiro, né? Porque dinheiro na mão é vendaval, né? Ou dinheiro não traz felicidade, ou enfim. Então, eu de fato, eu tive muitas crenças limitantes a respeito de dinheiro. E o que acontece quando tu tem crenças limitantes a respeito de dinheiro? Eu fui uma pessoa que durante muitos anos da minha vida eu tive muita dificuldade de fazer uma economia, de guardar um dinheiro, né? Nem se fala então em investir um dinheiro, né? Porque se tu não consegue guardar, muito menos tu vai conseguir investir. Porque na minha percepção e nas minhas crenças, dinheiro era vendaval. Então eu ganhava o dinheiro na mão esquerda e eu gastava na mão direita, né? Então assim, muitas pessoas que eu conheço e que eu tenho contato e que eu conheci ao longo da vida, enfim, também tem essa percepção que dinheiro na mão é vendaval. Então eu preciso comprar uma roupa, eu preciso comprar um tênis novo, eu preciso comprar um computador novo, eu preciso trocar o meu celular. Eu estou sempre precisando ter algo, porque, primeiro, a minha crença é que dinheiro na mão é vendaval, e segundo, a minha outra crença é que eu preciso ter algo para ser algo. Então eu preciso consumir algo e ter sempre algo da moda para ser algo. E aí eu vejo que essa é uma crença realmente muito limitante. E o melhor... Exatamente, o melhor, João, que eu vejo, o melhor mesmo, é que durante a nossa vida e durante o nosso amadurecimento como pessoa, porque eu acredito muito na constância da vida, e de fato a vida só é vivida quando nós buscamos um dia após o outro ser melhores. Então hoje eu preciso ser melhor do que ontem, hoje eu preciso fazer algo melhor do que ontem, né? E aí eu consigo ir modificando as minhas crenças. E aí eu vou conhecendo pessoas fantásticas, Deus vai colocando algumas pessoas no meu caminho, e essas pessoas vão me ajudando a moldar algumas crenças que foram implantadas em mim, né? Quando eu ainda era menino, quando ainda era jovem, enfim, quando eu ainda nem sabia me defender direito, as pessoas ao meu redor me implantavam crenças que ia limitando os meus resultados. Sim. É incrível como a questão da crença, porque, de fato, eu vou trazer um tópico aqui. Fé é imaginação. Momento que eu creio, eu acredito
que algo é possível, que eu me vejo em tal posição, digamos, vamos botar agora a questão financeira, né? Porque é o que mais atrai hoje num todo o mundo. É o que mais cativa e chama atenção. Uma situação financeira. Se tu acredita que tu pode ter, você vai ter. Ah, eu não sei como. Não interessa como. Isso é problema do cérebro. Só dá, te posiciona, vai e faz. Entende? Só que primeiro de tudo, tu tem que te clarificar quem eu sou. Onde é que eu tô? Qual é a minha posição hoje? Qual que é o percurso que eu vou fazer? Aonde eu quero chegar? Deixa isso clarificado. E aí, primeiro, em segundo, tu crer, acredita em ti. Porque, de fato, tu tem tudo aquilo que tu precisa para alcançar o teu objetivo. Só que as pessoas estão focadas no, como tu comentou, eu preciso ter o telefone de última geração para que as pessoas enxerguem o meu valor. Eu preciso andar num carro importado, o mais caro, para as pessoas verem que eu tenho valor. Só que isso é muito pobre e mísero. Por quê? No momento que eu perco isso em alguma situação, por exemplo, veio a pandemia. Quantos empresários, tá, Adriano, nesse exato momento, vieram a quebrar essas empresas? Ou veio aparecer, que estava falida, mas não vamos entrar nesse mérito, que quebraram essas empresas e deixaram de ter. Automaticamente, eles não são mais ninguém. E isso é muito pobre, porque eles focam no ter para ser. E o todo é, tu precisa ser para ter. No momento que eu sou, os nossos resultados nada mais são do que o reflexo daquilo que a gente é interiormente. Entende? Então não faz sentido eu ter as coisas e basear o meu ser naquilo. Porque em qualquer momento aquilo pode simplesmente sumir e acabou o meu ser. Não faz mais sentido nenhum daí. Eu estou na Terra só por um número, só para ser alguém. Tudo baseado no meu falso eu. Como eu comentei no início. As minhas crenças limitantes, baseado em emoções, experiências que eu tive, talvez até de algum familiar, que eu obtive alguma coisa, visualizei alguma coisa na vida deles, e eu trouxe isso na minha vida como uma crença, e hoje eu me limito a fazer certas coisas, porque o meu tio sofreu nessa área do empreendedorismo, por exemplo. Eu não vou fazer isso. E a gente se trava a fazer. E isso acontece com muitas pessoas, relacionamento, em empreender, em tudo, literalmente tudo. Isso é muito pobre, né? Perfeitamente, João. Me diz uma coisa, João, tu tirou os comentários? Tirei. Isso, então eu quero pedir para as pessoas que estão conosco aqui, para elas comentarem aí se está legal o assunto, se está fazendo sentido, de que maneira isso que nós estamos falando até agora tem falado intelectualmente, pessoalmente contigo, essas crenças limitantes hoje fazem parte da tua vida. Então deixa aí um certinho se tá legal, bota assim para baixo se não tá legal. E também para essas pessoas que estão com a gente aqui, elas estão gostando do nosso assunto, estão conseguindo interagir conosco, aqui embaixo aqui tem um aviãozinho, né? Então pega ali uma, duas pessoas que tu acredita que seria interessante que elas tivessem essa percepção. Que seria muito importante que nesse momento elas estivessem escutando o que nós estamos falando aqui a respeito de crenças, né? Porque eu conheço assim pessoas com um potencial fantástico que muitas vezes, e isso é fato, assim, muitas vezes nós acreditamos mais numa determinada pessoa do que ela mesma, né? E isso aqui na empresa já aconteceu muito de eu identificar alguns representantes, vendedores, distribuidores com potencial enorme, né? Mas assim, um potencial enorme de venda, de negócio, a pessoa tinha um conhecimento, tinha técnica e tal, mas ela não acreditava nela, ela não tinha essa autoconfiança. Então eu quero pedir para as pessoas que estão conosco aqui, envia essa live aí para 1, 2 amigos, envia para parentes. Eu também vou fazer isso aqui agora. João faz isso agora. Vamos lá, também. vamos fazer isso. E vamos mínimo aumentar, 5 aí, se possível, né? Vamos aumentar esse nosso número aí de pessoas que podem estar com a gente aqui, para que a gente possa, de certa forma, mesmo cumprir o que a gente veio propor aqui, né? Então, eu enviei aqui para as minhas 3 pessoas. Vamos ver aqui, ó, já está entrando mais pessoas aí.
Gente, então, como nós estávamos ali falando de crenças, né? É muito isso, assim, quando o João falou, né? Eu me torno aquilo que eu realmente acredito que eu sou. E, na verdade, eu tenho uma outra definição para isso também, né? Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e me potencializo. Então, isso é uma Sim. frase que eu ouvi aí até vou citar uma referência que para mim hoje é uma grande referência nessa área no Brasil, que é o José Roberto Marques, e ele fala muito isso, assim, quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e me potencializo. Então de fato, crenças limitantes é isso, assim, eu tenho que entender quais são as minhas limitações, eu tenho que entender quais são os meus pontos fortes, e muitas vezes, gente, isso é praticamente assim, 95% das vezes é quase impossível eu entender isso sozinho, porque é muito difícil eu olhar para dentro de mim, né? É muito difícil eu parar na frente do espelho e começar a me olhar nossa, o que eu preciso mudar internamente, porque geralmente quando nós paramos na frente do espelho, nós estamos preocupados com o nosso externo, né? É muito difícil nós pararmos na frente do espelho para nos olharmos e preocupados com o nosso interior, né, com o nosso interno. E é de fato aí que nós precisamos mudar. É de fato aí que de vez nós vamos nos tornando pessoas melhores e de vez nós vamos conseguindo aí sim abranger resultados maiores, porque quanto mais eu me curo e mais eu me potencializo, mais resultado eu consigo atingir. Então, mais eu vou subindo nessa escada da vida, eu vou ficando mais graduado, intelectualmente mais esclarecido, eu vou adquirindo mais sabedoria, e isso tudo, esse conjunto inteiro é que de fato gera resultado. Então, eu vejo, né, João, as pessoas geralmente correndo atrás dos resultados, né? Correndo atrás as pessoas correndo atrás do fim, né? Atrás do fim, porque o resultado é o fim, o dinheiro é o fim, o começo é o eu, o meu intelecto, o meu conhecimento, o quanto eu estou curado, as minhas emoções, como elas estão, se de fato emocionalmente eu estou sarado, eu estou convicto, né? Eu automaticamente tenho certeza das coisas que eu quero e aí é que eu vou me tornando, então, alguém maior. A nossa ideia e a nossa missão, eu acredito, é a gente ir quebrando essas crenças pouco a pouco e muitas vezes as pessoas vão nos ajudando. É por isso que hoje né, a gente vai em treinamentos aí, as pessoas colocando 2.000, 3.000, 5.000, enchendo estádios de palestras motivacionais. Por quê? Porque eu automaticamente, como eu sou indisciplinado, de fato, eu não tenho hábitos diários que me geram entusiasmo, motivação e disciplina. Então eu preciso ir lá, né? Eu preciso pagar para ouvir alguém para muitas vezes me dizer aquilo que eu já ouvi ou que eu até já sei, mas que eu não estou conseguindo fazer. Exatamente. Então, João, deixar para te complementar um pouco aí. Eu acho muito importante isso, né? A gente já está agora na habilidade, né? Nas habilidades. São hábitos e rotinas. De fato, o que é o mais fácil para a gente adquirir isso? Observa alguém que já chegou no ponto onde tu almeja estar um dia. Primeiro ponto, tu vai crer. Acreditou nisso, tu sabe que tu é possível. A pergunta não é mais, será que eu consigo? A pergunta é quando? Porque já é. Entende? No momento que tu te imagina naquele ponto, já existe. Fé é imaginação. Se você acredita, já existe. Leva isso como uma verdade. Verbaliza isso, fala isso, para que o teu coração acredite e isso se torne real no nosso mundo, na nossa realidade aqui. Entendeu? Aí, pega alguém, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu assisti o Adriano e olhava ele como, eu quero ser um empresário de sucesso como ele. Antigamente, antes a gente ter essa proximidade, por exemplo, a gente se conheceu na academia, isso uns 3, 4 anos atrás. Falar, esse cara, eu admiro ele, eu quero ser igual a ele um dia. Entende? Eu modulei ele e eu fui tentando me aproximar dele e entender quais eram os hábitos, qual era a rotina dele, o que ele praticava, quais as ações dele que geravam esses resultados positivos, que para mim me satisfaziam aos meus olhos.
O que eu poderia fazer igual, parecido, que me desse o mesmo resultado que ele? Não é para mim copiar ele, porque eu tenho coisas que o Adriano não tem, assim como ele tem coisas que eu não tenho. Ou seja, nós temos que entender que nós somos algo único. A nossa digital já diz isso. Todas as pessoas que estão nos assistindo agora, ela tem algo que nós não temos. Se nós entendermos que somos como peças de Lego e que um pode acrescentar na vida do outro, a gente pode ser algo muito maior. Porque, de fato, eu tentar ser egoísta e, não, eu quero ser alguém, eu quero ultrapassar ele, eu quero ser melhor do que ele, porque eu vou conseguir, porque eu isso, porque aquilo, tá errado, entende? Vai ser muito mais doloroso, vai ser muito mais sacrificante conquistar algo. No momento que eu entender que tu pode me ajudar e que eu posso te auxiliar, a gente junto pode ser muito mais forte. Isso não significa que, de fato, tem que ver a vida inteira grudado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente tem que entender que pessoas chegarem a algum determinado ponto, por quê? Porque elas têm alguma coisa que a gente não tem ainda. E não porque eles nasceram com neurônios a mais. Não. Eles obteram habilidades. Primeiro tu vai te regrar. O que eles fazem que a gente não faz hoje? Entende? Quais são os hábitos, a rotina dele, desde de manhã quando ele acorda. Entende? O que ele faz como rotina? O que ele deixa de fazer também? Entende? O que se abstém hoje para obter o resultado amanhã? E leva isso, molda isso, mas pratica isso no teu eu. Não tenta copiar a pessoa ser igual, porque isso vai gerar uma frustração. Porque não tem como uma pessoa se igualar a outra. Cada um é único e ponto. Eu vou agregar algo que o Adriano não possa agregar, o Adriano agregue algo que eu não posso agregar. E isso tá tudo bem. Porque a vida é para ser assim. Não é para ser todo mundo igual. Imagina existir um monte de João, que chato. Que sem graça o mundo ia ser. Entende? De fato, eu acredito muito nessa percepção de que Deus nos fez seres únicos e singulares. E, na verdade, o nosso grande diferencial, ele está na nossa singularidade. Né? O nosso diferencial, ele está naquele ponto, naquela percepção, naquela empatia, na forma que eu vejo as coisas. E isso é fato, porque todos nós, por mais parecidos que somos, e existem irmãos gêmeos que são totalmente diferentes. Então, Deus, com toda a sua perfeição, ainda fez isso também perfeito. Né? O fato de quando, ali, João, tu citou que nós nos conhecemos na academia e tal. E é bem isso, né? De fato, eu estava e eu estou na academia buscando um resultado hoje que tu já tem. Né? Então, quando nós começamos a conversar na academia, teve essa empatia porque nós entendemos, e eu também entendi isso, mas em termos de musculação, de exercício, de execução de exercício, de dieta, de descanso e tal, com certeza isso o João entende muito mais do que eu, porque o resultado dele é algo que me mostra isso, é algo que deixa isso muito claro para os meus olhos. Então, eu tenho certeza que ele é uma pessoa que nessa área tem muito mais conhecimento do que eu, muito mais vivência, muito mais prática do que eu. Então, nessa área eu aprendo com ele. E isso vai muito de encontro da minha introdução aqui, né? Da minha introdução aqui foi falando a respeito disso. Todas as pessoas em alguma área elas são melhores do que eu. E essa humildade foi uma situação que eu aprendi até em um treinamento que eu fiz, muito bom. Esse treinamento eu posso dizer que mudou a minha vida. Aqui eu aprendo com todas as pessoas. Eu aprendo com as pessoas que de fato têm mais resultado do que eu aprendo com as pessoas que de fato têm menos resultado do que eu, porque vai depender da maneira que eu vou avaliar isso, porque muitas vezes aquela pessoa ela não tem um resultado financeiro tão bom quanto o meu, mas ela é um pai de família, ela é um esposo excelente, ela enfim, ela em alguma área ela pode me agregar e eu tenho que ser muito sábio e ter muita humildade para nessa área estar disposto a aprender com essa pessoa. Então, toda e qualquer pessoa, né? Às vezes a gente fica assim, mas
existiram pessoas que era melhor que Deus nem tivesse colocado no meu caminho. Eu já ouvi isso, né? Mas por que Deus foi colocar aquela pessoa no meu caminho? Poxa, mas de fato aquela pessoa, ela queria te ensinar algo, nem que, né, mesmo não sendo tão positivo aos teus olhos, mas com certeza aquilo que aconteceu é um aprendizado, uma sabedoria que tu vai tirar, algo que vai agregar na tua vida e tu vai levar para o resto da vida. Sim. Então, dentro dessa questão aí das crenças ainda, né, é bem isso, assim. Até o Alisson colocou aqui, né, junto com a crença limitante, eu estava dando uma olhada antes nos comentários, vem os ladrões de sonhos. Exatamente, são os ladrões de sonhos que muitas vezes, né, quando nós damos liberdade para essas pessoas, elas de fato elas entram nas nossas vidas e elas nos contaminam, né? Então aquele velho e velho ditado que diz assim: me diz com quem tu andas que eu te direi quem és. Aí tem um ditado no empreendedor, tem um ditado assim no empreendedorismo que também diz assim, né? Tu é a média das 5 pessoas que tu anda. Já ouvi isso. Já ouvi isso várias vezes. Eu já ouvi isso várias vezes de muitas pessoas. Mas até o que eu vou te entregar agora aqui, se tu quiser, é interessante anotar. Por que eu sou a média das 5 pessoas que eu ando? Porque as 5 pessoas que eu ando, elas são responsáveis pelo nível de informação que eu tenho, o nível de informação que eu recebo. Essas 5 pessoas, elas são responsáveis ou por me motivar, me entusiasmar e me colocar lá em cima, ou me largar lá dentro da lata do lixo. Né? Porque Um parênteses é, a gente sempre tem que ser o menor da nossa turma. Exatamente. Porque tu não pode ser o mais inteligente. Porque se tu é o mais inteligente, tu tá atrasado, tu tá perdendo tempo, porque tu não tá aprendendo nada. E isso não é falta de humildade. Ah, tu vai descartar as pessoas. Não, gente, eu tenho o mesmo número de neurônios que qualquer um que tá aqui tem. Só que eu busco algo que algumas pessoas que eu amo não buscam, dentro da minha própria casa. Eu não estou falando isso de amigos, estou falando de família. Isso não é culpa minha. Eu gostaria que todos tivessem o mesmo pensamento que eu, mas não tem. Só que isso é automático no momento que eles verem o nosso resultado. E não só financeiro. Quando tu vê tu desenvolver, eles vão querer vir atrás e desejar isso também. O primeiro passo, o primeiro que acorda em casa é aquele que salva a família. Eu ouvi isso e é muito verdade. Não é que tu vai salvar e dar as coisas de graça. Não. É que tu vai despertar algo neles. Porque, de fato, eles já são. Eles não vão ter que obter para ser. Eles são. Eles só ainda não acreditam nisso. A questão da credibilidade. Eu preciso acreditar. Eu acredito. Eu não posso me limitar porque as pessoas à minha volta não acreditam. Entende? Então, eu ando numa frequência que automaticamente os outros se desfazem e saem de perto de mim. Não é eu que descarto. É uma coisa automática. Eu fiz algo, não vou entrar em detalhes aqui, mas mudar o convívio. Eu não precisei descartar ninguém, gente. E eu amo todos os meus amigos da mesma maneira, da mesma forma. Eles não andam comigo por opção. Não é eu que escolho. Porque eles, de fato, olham, o João é snob. O João isso, o João aquilo, mas não é. A gente anda numa frequência e uma busca. Quem quiser pode vir comigo, vamos junto. Quanto mais gente unido e tiver em unidade, vai ser mais cabuloso ainda. Só que ninguém está disposto a pagar o preço. É aí que tá. Entende? Eu quero obter o resultado do Adriano, mas eu não estou disposto a passar 10 anos trabalhando dentro de uma indústria, por exemplo. O Adriano quer ter o mesmo corpo que eu, mas ele não está disposto a ter que treinar todos os dias, fazer dieta e sair do final de semana com a cervejinha. É só um exemplo que eu estou dando aqui. Entende? Isso serve para qualquer área na vida. A gente tem que estar disposto a abrir mão. Você tem que abrir mão, cara. A crença, eu acredito, mas eu não faço nada. Eu não busco nada, eu não faço nada, eu não ajo. Novas atitudes geram novas oportunidades. Se eu quero novos resultados, eu de fato vou ter que fazer coisas diferentes. Caso contrário, eu vou ter o mesmo resultado sempre. E não adianta ficar de gato gago, mimimi, porque assim, a única culpa, a vida que cada um tem é sua. A minha vida está na situação que está hoje, por exemplo, por responsabilidade minha. O Adriano está na posição que ele está por responsabilidade dele, porque ele fez. Ponto. Cada um tem a vida que merece. Parece doloroso quando a gente escuta a primeira vez. Quando eu escutei, foi um tapa de luva na minha cara. Eu falei, pô, como assim eu tenho a vida que mereço? O cara nem me conhece, tá falando isso. Mas de fato é porque eu fiz. Eu fiz por merecer. Essa foi a minha vida.
Eu sou uma pessoa perfeitamente perfeita. Eu tenho, graças a Deus, saúde mental, corporal para fazer qualquer coisa. Entende? Agora, as minhas crenças foram que me limitaram, me colocando numa posição de que eu não conseguiria alcançar algo. Isso não é culpa de ninguém, é minha mesmo. É o momento de eu chegar e não, peraí, tem coisa errada. Como é que, peraí, por que ele, o fulaninho ali, consegue e eu não consigo? Por quê? Ah, eu sou cheio de sonhos, planos, ideias. Cara, mais vale uma terminativa do que 50 iniciativas. Eu sempre fui um cara, baseado em mim, que eu vou falar agora. Comecei muita coisa. Comecei muita coisa. A gente até conversou isso, eu e o Adriano. O Adriano me comentou alguma coisa e para mim foi muito suave, porque eu já tinha reconhecido isso há poucos dias atrás. Há poucos meses, na verdade. Quando ele falou, para mim foi muito tranquilo. Se eu escutasse isso que ele tivesse me falado há anos atrás, isso teria sido... Nossa, eu ia me sentir ofendido. Mas era culpa dele? Não, a culpa era minha. De que eu começo muitas coisas e não termino. A responsabilidade é de quem? Minha, fui eu que construí essa imagem. Porque, de fato, eu começava as coisas e eu não persistia. A constância, ela é muito mais forte, ela é muito mais poderosa do que a intensidade. Não adianta ter intensidade, vamos lá, vamos tocar o terror. Passa uma semana, cai. Do que adianta? Do que vai adiantar? De fato, tu, Adriano, quando começou a vender produtos, tá? Quando começou a empreender, eu não me recordo certo como é que foi o início, mas tu não teve uma constância ou veio faturando bastante desde o início? Não existe isso, cara. Não existe isso. Não existe isso. O começo é o começo, é o início, né? Mas assim, voltando, antes de trocar o assunto, eu ainda quero fazer uma terminação a respeito de quando eu falei da questão que nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos, né? E aí eu aprofundei um pouquinho mais dizendo que é lógico, as 5 pessoas que nós mais andamos, as 5 pessoas que nós escolhemos de fato, então, para andar conosco, são as pessoas responsáveis pelo nível de informação que nós temos. Ou seja, eu quero me tornar melhor em alguma área, eu vou andar com pessoas que naquela área têm conhecimento e automaticamente eu vou tendo mais conhecimento a respeito daquilo. E isso, assim, é muito importante, e onde eu quero entrar agora vocês já vão entender, das 5 pessoas que eu ando junto, a mais importante delas é a que anda do meu lado. É a que anda comigo, a que acorda do meu lado, a que deita comigo do meu lado. Então, isso assim é muito importante, porque esse entusiasmo, essa motivação, essa ação, ela acontece dentro de casa. E para quem está assistindo a nossa live, exatamente, é de dentro de casa, é de dentro de mim e é de dentro da minha casa que começa a mudança. Eu não consigo mudar o mundo. Né? Tem gente, às vezes a gente vê assim, eu quero mudar o mundo, eu quero empreender, eu quero fazer um negócio gigante, mas e a sua casa padece. Eu não consigo arrumar o meu quarto, né? Eu não consigo arrumar a minha casa padecendo. A casa padecendo. Mas o fulano lá fazendo alguma coisa, ele tá errado, né? O que o fulano quer? Mas eu aqui, eu tô com a minha casa toda bagunçada. Então assim, é muito importante para quem é casado, para quem, enfim, escolheu... Até para quem quer, até para quem deseja, isso é muito importante. Pega o que ele vai falar muito importante, olha só. Anota porque é muito importante isso. A pessoa que vai andar contigo, a pessoa que tu escolheu, né, para andar contigo, até que a morte o separe, que assim seja, no caso do João, que ainda é solteiro, enfim, que ainda vai escolher, e esse é um grande... isso Deus nos deu e ele não nos tirou, que é o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio, ele serve para isso, para mim poder escolher. Eu quero... essa pessoa vai andar comigo, eu escolhi ela para andar comigo. Essa pessoa, eu escolhi ela para casar comigo. Essa pessoa, né? Então, nós temos o poder de escolha. E a pessoa que nós vamos escolher para casar, ela é a primeira pessoa, ou ela é a pessoa mais importante das 5, porque ela é a que mais convive com a gente. Então, eu tenho muita dificuldade de começar algo novo, de empreender em algo novo, de fazer algo diferente, quando eu tenho uma grande ideia ou tenho algo que me motiva e eu chego nessa pessoa
compartilho com ela e ela diz assim para mim, bah, mas isso aí não vai dar certo. Bah, mas eu acho que isso aí não, agora não dá, né? Tu vê, Então essa pessoa, assim, nós temos que ser muito cautelosos na nossa escolha, nós temos que conhecer essa pessoa, nós temos que entender, né, como essa pessoa pensa a respeito de várias áreas, né? Tem até um livro que eu e a Cassiane aí já lemos, que é do Gustavo Cerbasi, que é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, né? Então ele fala assim sobre o modelo financeiro de cada pessoa. E tem lá uma estatística, se não me engano, 68% dos casais eles vêm ao divórcio por modelos diferentes, por modelos financeiros diferentes. Ou seja, a mulher é consumista, o cara é conservador, né? Ou ao contrário, o cara é consumista, a mulher é conservadora. Aí chega as crenças na hora... estão invertidas. Exatamente. Então, nesse ponto aí que eu queria chegar para contextualizar mais as 5 pessoas, aprofundar um pouquinho mais e também que a gente entenda, assim, né? Porque, de fato, quando eu comecei a empreender lá, contei a minha história, meu início ainda veio antes do McDonald's, mas o meu primeiro trabalho CLT foi no McDonald's e tal. E chegou um ponto que eu conheci a Cassiane, e eu me lembro assim, ó, muito bem, é por isso que eu estou usando isso como exemplo, que eu recebi uma oportunidade, uma empresa, uma grande empresa de São Paulo me ligou, Adriano, tu quer fazer a distribuição do nosso produto aí no estado e tal, como é isso? E eu recentemente tinha casado, eu trabalhava numa companhia de exportação responsável pela parte da implantação de uma marca aqui no Brasil, que até era os footwears da Harley Davidson. Então, o meu trabalho era implantar, né, junto às concessionárias da Harley em todo o Brasil, depois expandir em algumas boutiques e tal. Estava na minha zona de conforto, né? Recém-casado, tinha comprado um carro novo, tinha um emprego bom, com uma estrutura boa, com salário bom, a Cassiane com salário bom. E aí eu recebi essa oportunidade. Eu cheguei em casa, João, e todo mundo que está aí nos escutando, eu cheguei e falei para a Cassiane assim, olha só, eu recebi uma ligação hoje e tenho uma oportunidade, mas eu no meu coração imensamente entusiasmado, né? Eu já vendo assim, né, que daria para fazer muita coisa. Já lá na frente viajando. Aí eu cheguei e comentei isso com ela e assim, o que ela me falou é que resultou no resultado que a gente tem hoje. Ela me falou as seguintes palavras: Adriano, o que tu fizer, eu tô contigo. Se tu tomar a decisão, né? Se tu tomar a decisão de fazer isso, eu vou estar contigo, eu vou te apoiar, eu vou ter que até eu vou comentar agora. E daí então, isso fez toda a diferença. Exatamente isso. Sim, fez toda a diferença. Então, assim, das 5 pessoas, isso é fantástico. Das 5 pessoas, a pessoa que tu escolheu para estar do teu lado, ela é a principal, ela é responsável, né, pelo teu crescimento, ela é responsável pela tua expansão profissional, pessoal. Ela mais uma vez, isso é o ser, né? Desculpa te cortar, não, mas isso é o ser, tá? Porque, de fato, vocês são um só. A transformação, ela sempre acontece de dentro para fora. Não é tu focar no ter, é tu ser, o momento que tu é. Vocês estão em unidade, vocês vão alcançar algo cabuloso. Entende? Vocês são um só, cara. É a questão de ser primeiro, vocês são, para depois obter. Tu sempre vai ter aquele teu pilar em casa. E ponto. Entende? E a galera busca no quê? Eles querem ter sucesso financeiro e ter um monte de mulher. Vamos dizer assim que são... na minha faixa etária de idade, né? Eu procuro um monte de... Eu não, né? Mas procuro um monte de mulher, não tem base nenhuma, aí não tem dinheiro que sustenta tudo isso. Quando a base... Tu pode olhar os caras bem-sucedidos, a grande parte, claro que existem exceções, mas a grande parte é muito bem familiarizado. Tem uma esposa em casa. E tem um ditado que fala, né? Atrás de todo grande homem tem uma grande mulher. Todo homem bem-sucedido tem uma grande mulher. Eu digo ao lado, não atrás, ao lado de um grande homem. É um ditado popular que não serve para nada, né? Mas eu entendo completamente o contexto e é totalmente isso. Isso é uma coisa para tomar nota.
Porque você tem que escolher. O network, ele é 85% a 90% do nosso resultado. Do nosso network. Entende? Então, assim, um relacionamento é de fato um network. Só que ele é um network, ele faz parte de ti. Entende? É vocês dois. Porque onde tu estaria hoje sem a Cassiane, por exemplo, a tua esposa? Entende? Porque quantas vezes, quando obtiveram, eu sei que em algum momento vocês passaram por algumas dificuldades, talvez, momentos difíceis, onde ela disse, vamos lá, cara, eu tô contigo. Entende? Eu sou uma pessoa solteira hoje e muitas vezes, não é questão de carência, não, eu vou falar dentro de casa. Tu acorda, tem dias que tu acorda precisando de alguém, pô, meu, vamos lá, eu tô contigo. Todo mundo precisa desse dia. Ninguém é um dia, todo mundo tem o seu dia. Ninguém tem todos os dias perfeitos que tu acorda. Hoje eu vou gravar um vídeo que eu quero mudar a vida de todo mundo. Não, cara. Todo mundo tem os seus dias, a gente tem que compreender isso. Tem dias que tu acorda mais motivado. De fato, a gente é ativado, mas a gente acorda mais motivado, o dia tá mais tranquilo, tá mais leve, as coisas estão fluindo. Tem dias que parece que tu tá meio inerte ali, tá na tua. Quer fazer tuas coisas, mas ficar na tua. E talvez alguém do teu lado, a pessoa certa, ela vai te jogar para cima. E eu já vi em família, vou usar a minha família como base, de a pessoa que estava do lado da criatura, botava ele mais para baixo ainda, entende? Às vezes uma palavra, tu é preguiçoso, não quer acordar. Não foi o que falou para mim, falando de família. Já aconteceu com um caso de família e eu vi isso. E tu vê o semblante da pessoa, cara, lá embaixo. Por quê? Ela deixa de acreditar nela, porque nem a pessoa que casou com ela, que é pra ser um com ela, acredita nela. Acredita nela. E aí ela acha, meu Deus, o que eu sou? Eu sou um bosta na Terra. Entende? Exatamente. Porque assim, outra lógica, todos somos bosta, ou éramos, e a gente vai virar esterco. Então dá tudo certo. Não existe o fim. O fim é melhor do que o começo, na verdade. Então, vamos tocar o terror, vamos pra frente. Não se desanime, procure as pessoas corretas, leva o que a Adriana falou. Se vai pegar alguém, se vai começar a namorar, cara, qual é que é a linha de raciocínio financeiro que essa pessoa tem? Tanto homem ou mulher. O que ela vive hoje? Qual a realidade dela? Se hoje ela tem um bom salário, por exemplo, como que ela se baseia na vida dela? Ela gasta tudo, ela é econômica? Procura entender ela. Namoro e noivado é para dar errado. Tem que dar errado no namoro e tem que dar errado no noivado. Por quê? Porque no casamento não pode dar errado. Então faz com que dê errado no namoro e no noivado. No casamento não é para dar errado. Entende? Leva o que o Adriano falou como digo, que ele é um cara casado. Eu só sigo de base porque eu tive uns namoricos aí e era isso. Mas é isso aí, é isso aí. E foi interessante que no teu caso, os relacionamentos, tu já conseguiu entender que daqui um pouco aquela pessoa que estava contigo naquele momento, ela não tinha... E logicamente, aí nós estávamos falando das singularidades. Eu não quero me relacionar para ter uma pessoa que pense igual a mim. Né? Eu quero me relacionar para ter uma pessoa, de fato, que pense na mesma vibe do que eu. Eu sou otimista, eu vejo o futuro, né? A minha crença ela não é limitante. Exatamente. Então, a minha crença é de abundância. Eu preciso, no mínimo, me relacionar e entender que a pessoa que eu estou me relacionando, ela tem uma crença de abundância também. Porque eu, de fato, eu não vou conseguir me relacionar com uma pessoa que tem uma crença limitante, porque cada vez que eu quiser dar um passo ou dar um salto, a pessoa vai dizer assim, não vai que é meio perigoso, não vai que é meio arriscado, não vai porque o meu pai e a minha mãe um dia me falaram que isso aí não ia dar certo. Né? Então ela acaba sendo um peso para ti, e aí isso acontece, e não acontece só no caso de homens com mulheres, acontece também muitas vezes no caso de mulheres com homens. Aí as mulheres arrumam lá um namorado, arrumam um marido, elas têm que fazer tudo, né? É aquele velho ditado, não deixa tua esposa ter que entender que ela não precisa de ti para nada, né? Então, hoje a galera não sabe o seu papel em casa, né? Exatamente. Então, isso acontece dos dois lados, né? Existem homens que são com crenças limitantes e homens que são com crenças, e assim existem as mulheres também. Mas, João, assim, eu não quero tocar no horário, mas a gente foi aqui fluindo. Eu ia mesmo falar isso, que a gente tem 7 minutos, eu acho que a gente vai fazer um overview. Vamos tocar nos tópicos mais
a supervisão, assim, por cima aí, do que é o C, que é a crença, né? O crer, clarificar quem você é, de fato, Não, a habilidade. até de fato, João, o que eu vejo assim, né? Algumas pessoas, elas me comentaram que não iriam conseguir olhar a nossa live pelo horário e tal, então tu vai Sim, ficar gravada essa live no teu IGTV, né? sim. E aí as pessoas vão poder acompanhar depois. Algumas pessoas me falaram realmente isso. E assim, essa média de pessoas que estiveram aqui com a gente, 12, 14 pessoas, isso é muito legal. Agora somos 12 pessoas, as 10 que estão nos escutando e mais nós dois, né? Então, Sim. isso também é uma crença, sabe? Isso também é uma crença que quando a gente entende que a nossa crença ela é de abundância, a gente assim, ó, eu estou muito feliz, de fato, muito feliz mesmo, por estar interagindo com essas pessoas. Porque é Sem como se dúvida. nós estivéssemos aqui, na verdade, nós estamos aqui numa roda, né? Numa roda de pessoas, onde nós estamos trocando ideias e nós estamos tendo interação, estamos tendo opiniões de todos, né? As pessoas estão participando Network. e nós estamos fazendo esse network. Então, isso é uma prova que ninguém começa nada grande, né? Esses dias eu estava olhando uma live que a meta da pessoa era ter 1.000 pessoas olhando, assistindo a aula que ela estava dando. E de fato, naquele momento, ela estava dando ela estava passando um conteúdo, né? Onde de Sim. fato eu tinha que anotar, eu tinha que ir aprendendo com aquilo. Só que ninguém começa fazendo uma live para 1.000 pessoas. Não E aí existe. as pessoas querem começar fazendo uma live para 50, para 100, para 1.000 pessoas. É o que Eu eu falei do trabalho caminho. De exatamente. trilhar o caminho. Eu quero ter o resultado, mas eu não quero passar o que tu passou. Eu quero ter o resultado, mas eu já quero começar lá no alto. Eu não quero Eu quero dar começar de out lá na baixo. frente. Exatamente. Então eu estou muito feliz mesmo por as pessoas que nos deram essa credibilidade, né? Que pararam, que doaram, investiram o seu tempo. E é aquela coisa assim, né? Isso eu ouvi e me marcou muito. As pessoas investiram o tempo delas nelas mesmo, né? E nós, de Eles devem fato, essa a gente está atenção. investindo o nosso tempo aqui também em nós e também em vocês. Então, isso é muito importante porque a gente começa agora, né, vai traçando um caminho e as pessoas que vão nos acompanhando, que são essas pessoas que de fato estão conosco aqui, é interessante que elas também vão ir podendo avaliar o nosso crescimento. E aí é que a gente começa a entender essas coisas, que a gente precisa começar lá no tópico de ação, né, que nós o nosso tema dos pilares, os 3 pilares para o sucesso é crença, habilidade e ação, né? Então, até, João, daqui um pouco ação e habilidade, nós vamos fazer uma outra live para nós estarmos trocando ideia A gente mais e pode fazer isso aprofundando. na semana que vem. Podemos Exato, fazer assim. aprofundando a respeito disso, mas é aquele ditado, né? É aquilo que diz assim: fazer feito é melhor do que perfeito. Então, Sem o dúvida. primeiro passo é fazer, né? Daí eu coloquei isso até esses dias na minha história lá do Instagram: feito é melhor do que perfeito e tal. Deu o primeiro passo e tal. Aí veio algumas pessoas me falar, né? Ah, bem feito é melhor do que perfeito. Não sei. Então, assim, gente, feito é melhor do que perfeito, porque ninguém que vai fazer a primeira vez faz bem feito ou faz perfeito. Ninguém, é impossível, porque eu vou me aproximando da perfeição a partir do momento que eu tenho prática, né? Não adianta eu ter só teorias na minha cabeça e teoricamente eu sou uma pessoa muito bem resolvida, intelectualmente muito bem Sim. esclarecido, mas na hora da prática eu não tenho atitude, né? Amarela? Eu não tenho atitude nenhuma. Então, Sim. de fato, assim, eu vejo, João, até também te parabenizando por isso, pelas tuas atitudes, né? Vieram, nossa, mudaram muito. Hoje eu posso dizer assim que é outra pessoa. De fato, hoje né? Assim como tu me escolheu para andar contigo, eu também te escolhi para andar comigo por esse crescimento que Uhum. tu veio, né? Que tu vem demonstrando Sim. intelectualmente e estudando e pagando um preço e também não só fazendo isso, mas praticando, e a prova disso é o que nós estamos fazendo aqui, né? Sim. Então, assim,
Isso me deixou muito feliz hoje, me deixa com uma sensação de realização muito grande mesmo, de saber que valeu a pena ter, né, ter se planejado para esse momento, porque a gente tem que montar aqui uma luzinha, tem que montar o computador, Sim, né, tem todo um esqueminha. tem que montar, e valeu muito a pena, somos 15 pessoas, assim, que olha, tá muito legal, tá sendo muito bom aí mesmo essa troca de ideia aí com Sem todos dúvida. vocês. Eu fico muito feliz em poder compartilhar aquilo que eu venho vivenciado, entende? E vim aqui compartilhar isso contigo, que para mim é um cara que hoje eu admiro muito. Mas o todo não é a gente. Eu venho aqui, de fato, nós viemos aqui para poder agregar na vida das pessoas que deram o seu tempo, doaram esse tempo e principalmente a sua atenção para absorver algo. E eu sei que sempre alguma coisa ajuda na vida da pessoa, porque eu assisto lives e sei que algumas coisas agregam, outras assim, tipo, tudo bem, passa despercebido. Porque não, de fato, todas as coisas não tem que encaixar tudo. Algumas coisas vai fazer sentido para ela, outras nem tanto, porque ninguém é igual. Só que a gente está aqui disposto e a gente quer esse feedback de vocês. Eu vou propor que daqui a pouco vai acabar a live em 1 minuto. Vamos tirar um print. Quem está aqui agora, tira um print, posta ali no Stories, bota o nosso nome que a gente vai repostar. Eu vou botar uma caixinha de perguntas também, perguntar o feedback aí, o que vocês acharam, se ficou alguma dúvida, o que vocês querem que a gente bata em cima, tá? E a gente vai fazer na semana que vem já uma live, vamos marcar. Vamos tirar um printzinho, então. Vou tirar um print aqui também. Até uma das situações, João, a respeito de vai cair em 20 segundos, vai lá. De nós falarmos a respeito de empreendedorismo, de negócio e tal, isso com certeza nós vamos falar, né? Esse é um dos temas que nós vamos falar, mas o nosso foco principal é o eu. Nesse momento eu preciso trabalhar em mim primeiro, para depois, quando eu tiver mais